Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. E vamos falar sobre uma grana alta que pode entrar nos cofres do Flamengo nos próximos dias com a venda de um atacante, uma bolada. Vou contar para vocês todos os detalhes. Falando em grana, tem a cara de pau do Internacional, que está comprando um jogador e ainda não pagou o Flamengo pelo Thiago Maia. Thiago Maia, que deve enfrentar o Flamengo, viajou com a delegação do Internacional aqui para o Rio de Janeiro e vai enfrentar o Flamengo pela Copa Libertadores, tá? Tem a preparação para esse jogo decisivo contra o Internacional. A gente vai falar sobre a provável escalação do Flamengo com vocês. Tem mudança de patrocínio master no Flamengo. Tem Ancelotti no Maracanã. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante pra gente, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas e ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo aqui pra vocês. Então solta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal também, você que tá olhando aí pra gente ainda não é inscrito, clica no botãozinho aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui. Vamos lá, porque aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto. Então vamos começar falando sobre essa bolada que pode entrar nos cofres do Flamengo nos próximos dias com a venda de Rodrigo Muniz, atacante cria do Flamengo, que está lá no Fulham, né? O Flamengo, quando vendeu o Rodrigo Muniz para o Fulham, manteve 25% dos direitos econômicos do Rodrigo Muniz e o Atalanta da Itália está se esforçando para contratar o Rodrigo Muniz, para comprar o Muniz hoje. Fez uma nova oferta ao Fulham, uma oferta de 35, na verdade, assim, por volta dos 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em metas, em casos, né, em bônus, em casos de metas atingidas. Então, galera, é muita grana. Para vocês terem ideia, sem fazer esforço nenhum, o Flamengo deve faturar se essa negociação se concretizar. E a Atalanta está pressionando para que isso aconteça, aumentou a oferta, inclusive. O Flamengo deve faturar cerca de 60 a 62 milhões de reais sem fazer esforço. Muita grana, isso nos próximos dias, tá? E para vocês terem uma ideia, o Flamengo ainda tem uma porcentagem ali, 1,5%, 2%, referente a clube formador. Então o Flamengo pode ganhar ainda mais caso o Fulham realmente venda o Rodrigo Muniz para o Atalanta da Itália. Falando em grana, a gente vai continuar falando aqui sobre grana. Vamos falar sobre a cara de pau do Internacional. Cara de pau do Inter, que está muito próximo de fechar a compra do Carboneiro, tá? Um jogador que tem sido importante para o Internacional, Carboneiro, junto ao Racing, por cerca de 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares. E ainda não pagou o Thiago Maia. Olha só, que loucura, né? E o Thiago Maia, inclusive, viajou com a delegação do Internacional e vai estar à disposição do Roger Machado para esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo já fez uma reclamação, várias reclamações na CBF e até agora nada dessa situação ser resolvida. Então o Inter está muito perto de pagar 4 milhões de dólares no Carboneiro, né? Principalmente depois das boas atuações dele com a camisa do Inter. E até agora nada de pagar o Thiago Maia. Que loucura, meus amigos. Vamos falar aqui também, continuar falando do assunto grana. A gente já vai falar sobre a preparação do Flamengo para esse jogo, mas continuar falando sobre o assunto grana. O Flamengo, né, tem recebido aí consultas, ofertas de outras empresas para ser patrocinadora master do Flamengo. Uma dessas empresas é a Superbet, que também é patrocinadora do Fluminense e do São Paulo. Colocou uma grana forte
na mesa do Flamengo. Segundo o GE, a Superbet está disposta a pagar, vou colocar aqui para vocês, está disposta a pagar, olha só, por 3 anos de contrato, valores superiores ao acordo que tem com o São Paulo, que é de 600 milhões de reais até 2030, podendo chegar a 1 bilhão com metas, tá? Então, olha só, a Superbet está disposta a pagar esses valores maiores do que 600 milhões de reais ao São Paulo, maiores para o Flamengo. Muita grana, né? E aí a Pixbet, que é a atual patrocinadora master, tem até ali algumas coisas que precisa se acertar com o Flamengo, algumas parcelas em atraso, deve sair do Flamengo para a entrada de uma nova patrocinadora master, e a Superbet desponta aí como favorita, tá, galera? Agora vamos falar, importante a gente falar aqui com vocês sobre a preparação para esse jogo decisivo contra o Internacional. Expectativa de público recorde no Maracanã, casa cheia, e a possível escalação do Flamengo. A gente trouxe com o Papa lá na Placar, a gente vai trazer aqui para vocês também a possível escalação, a provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Matias Vinha pode ser a opção para ser titular na lateral esquerda, tá? Para começar jogando, Jorginho e Alan ou o Everton Araújo. Felipe Luiz pode optar pelo Everton Araújo, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Ponto importante disso aí é que o escolhido para o lugar do Arrascaeta, que está suspenso, deve ser realmente o Luiz Araújo. Já foi utilizado pelo técnico Felipe Luiz algumas vezes como meia. Eu prefiro o Luiz Araújo jogando na ponta direita, né? Mas ele pode ser utilizado como meia e pode ser o Luiz Araújo titular nessa posição. E o Carrascal? O Carrascal vai ficar à disposição do Flamengo, vai estar relacionado para o jogo, mas eu acho que o Felipe Luiz realmente não inicia o jogo com o Jorge Carrascal. O Jorge Carrascal começou, né, a fazer os treinos com o elenco do Flamengo, está pegando muita questão da pressão pós-perda que o Felipe Luiz destacou, né? E a pressão também na saída de bola do time adversário. Então, a opção realmente deve ser o Luiz Araújo, tá? Queria saber o que vocês acham sobre isso. Deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês. Jogo importante, Libertadores, jogo que o Flamengo não pode cometer o mesmo erro que cometeu no jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. O Flamengo precisa ter senso de urgência, precisa procurar fazer gols, né? O Flamengo precisa procurar fazer gols. Não pode achar que vai ganhar o jogo a qualquer momento. Tem que ter essa ambição e essa fome de fazer os gols nesse jogo importante. E teremos aí Carlo Ancelotti, né? Ele estará no Maracanã. Quem sabe não empolga também os jogadores do Flamengo, do Internacional para esse jogo. Ele que vai fazer a lista da convocação da seleção brasileira. No dia 25 de agosto ele vai divulgar a lista com 23 jogadores para a próxima e última rodada dupla das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil vai encarar Chile e Bolívia. Inclusive o jogo contra o Chile vai ser no Maracanã. Então não tenho dúvida que ele vai estar lá no Maracanã observando Léo Ortiz, Alexandro, o próprio Pedro. Pelo lado do Internacional, o Alan Patrick. Então o Carlo Ancelotti vai estar observando alguns jogadores e estará lá presente. Agora eu quero falar de uma coisa com vocês, gente, que eu quero saber o que vocês acharam. O grande Baldasso, né, é um torcedor, influenciador do Internacional. Ele fez um cara a cara de Flamengo e Internacional. E no cara a cara perguntaram lá pra ele e as respostas dele vou mostrar aqui pra vocês. Rossi ou Rocher? Ele escolheu o Rocher. Emerson Royal ou Aguirre? Ele escolheu Aguirre. Léo Ortiz ou Vitão? Ele colocou o Vitão como melhor. Léo Pereira ou Juninho?
Léo Pereira, ele escolheu o Léo Pereira. Primeiro do Flamengo que ele escolheu foi o Léo Pereira. Alexandro ou Barnabé? Ele escolheu o Barnabé. Né, o Bernabé. Jorginho ou Thiago Maia? Aí ele escolheu o Jorginho. Saul ou Alan Rodrigues? Aí ele escolheu o Alan Rodrigues. Bom jogador o Alan Rodrigues, inclusive. Encaixou bem no time do Internacional. Arrascaeta ou Alan Patrick? Ele escolheu Alan Patrick. Samuel Lino ou Wesley? Ele escolheu Wesley. Gonzalo Plata ou Bruno Tabata? Ele escolheu o Plata. Pedro ou Ricardo Matias, que vai ser o atacante do Internacional nesse jogo no Maracanã, ele foi de Pedro. Felipe Luiz ou Roger Machado, ele escolheu o Roger Machado. O resultado foi 5 Flamengo, 7